paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, amados do meu Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre você nesta hora. Quero aproveitar mais uma vez para fazermos uma meditação na palavra de Deus, no capítulo 27. Hoje nós vamos estar lendo o versículo 7 até o versículo 11 e tirar desses versículos algumas palavras-chave que vai nos levar a meditarmos na palavra de Deus. Nesse momento de quarentena, nós precisamos estar atento ao que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa ocasião que nós estamos em casa. Diz-nos assim a santa e gloriosa palavra de Deus, no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, versículo 7. Diz assim o versículo 7. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta junto a Salmona. Versículo 8. E custeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Versículo 9. Passado muito tempo e já sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muitos danos, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. O versículo 7 fala de navegando vagarosamente. Tudo que este mundo quer, que a força do mal quer, é que nós façamos a nossa vida cristã, que deveria ser diligente, ágil, uma vida vagarosa. Ondas, tempestades deste mundo, e nós estamos vendo isto nesses últimos dias, quer tirar a nossa agilidade, quer nos tornar pessoas vagarosas na obra do Senhor. Lembro do texto que Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 12 e o versículo 11, que diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A ordem para a gente ser fervorosos, ardentes, mas a situação às vezes quer nos parar na nossa atividade espiritual. E nós precisamos vencer essa etapa, viu? Não deixar que isso esfrie a nossa fé. Nós temos que ser fervorosos, ferventes na graça do Senhor. Eu e você recebemos a ordem do Senhor e nós não vamos parar em nome de Jesus. Vamos avante. Está difícil, mas nós vamos avante. O versículo 8 nos fala que, costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. É difícil? Você está com dificuldade até na sua vida espiritual, mas você tem que vencer essa dificuldade. No mar desta vida, nós precisamos navegar olhando para o Senhor. E fala que às vezes nós chegamos, como Paulo chegou, a bons portos, mas precisamos ter muita cautela. Porque bons portos, querido, pode ser uma ilusão. O nosso destino não é já pararmos
no meio da estrada, no meio da nossa jornada, em bom porto e nos acomodarmos. Não, há algo mais além. Viu? Há algo mais além. A gente ouve e lê algumas coisas que deixa a gente um pouquinho intrigado nesses dias. Nas entrelinhas de algo que eu ouvi e algo que eu li, achei estranho de certas pessoas se acharem acomodadas nessa situação que nós estamos, parados sem congregarmos na nossa igreja com os nossos irmãos. Alguns achando bom. Nas entrelinhas deu a entender que ele estava achando bom de não ter que ir na igreja. Eu até entendi ele dizendo assim, que agora eu não preciso arrumar uma desculpa para dizer para o pastor porque eu não fui no culto. A desculpa está arrumada. Pastor, é quarentena, estou de quarentena. Queridos, o crente fiel em Jesus não pensa assim. Ele pensa assim, eu queria estar lá, com os meus irmãos, desfrutando de uma comunhão perfeita, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Porque nós não somos vagarosos no espírito. Nós queremos ser diligentes, queremos ir além, queremos aproveitar essa oportunidade. Está difícil, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Viu? O inimigo não vai conseguir nos parar. Sabe por quê? O maior está comigo e com você para nos ajudar. O versículo 9 nos diz assim, que passado um bom tempo, a navegação parecia perigosa. Nós estamos no meio de uma pandemia perigosa. Não é algo para se brincar. Paulo estava numa situação perigosa também, no meio do mar, e havia perigo eminente. Mas nós precisamos usar este momento que nós estamos vivendo, de dificuldade, viu? De perigo, para fazermos a obra de Deus. Talvez você sempre achou perigoso falar de Jesus para os seus. Não, vou perder a amizade, vou perder a bênção, então eu prefiro me silenciar. Querido, chegou o momento, essa pandemia é perigosa? É. Mas diga para ele, mais perigoso do que essa pandemia é a condenação eterna. É passar para a eternidade sem ter Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Mas eu vou perder o meu emprego se eu falar para o meu patrão. Mas se ele entrar no assunto sobre essa pandemia, porque você está de férias, ou você está em casa porque você não está trabalhando, entre nesse assunto e diga para ele, há algo adiante, mais perigoso do que isso, que é a condenação eterna. Um perigo maior. E eu quero te avisar, meu amigo, que a morte eterna, a condenação eterna, passar para o outro lado sem Jesus, é muito mais perigoso do que essa pandemia. Essa pandemia está aí, querido, e isso é tão terrível que não veio somente para afetar a economia mundial das nações, nem tampouco testar, viu? O sistema de saúde das nações. E essas nações, as mais poderosas do mundo, todas elas estão sendo testadas e parece que não estão passando na prova, no teste. Me parece isso. Mas eu quero te dizer algo mais. Tudo isso está vindo para pôr à prova a igreja de Jesus. Para colocar à prova eu e você. E nós temos que pedir a graça do Senhor para irmos mais além. Paulo, quando viu que a situação não estava muito fácil,
que fez ele? Ele falou. Ele mostrou quem era o seu Deus. Ele era um dos presos. Como você está preso, nós estamos com a nossa liberdade, não total, mas de uma certa forma, parada. Queridos, olhe para isso. Paulo aproveitou a ocasião para falar, para dizer quem ele era, para dizer quem era o seu Deus. Aproveite também essa oportunidade para dizer quem é o seu Deus. Viu? Seja despertado para ler a Bíblia, para viver a Bíblia, para que o pessoal, seus familiares, seus vizinhos, vejam em você a graça de Deus. Esta é a minha palavra para você. Ah, mas pastor, eles não vão acreditar, eles não vão crer no que eu estou dizendo. Não importa. O versículo 11 diz que o centurião creu mais no piloto, no mestre do navio, do que em Paulo. Não importa se eles vão crer ou não crer, mas nós temos que falar. No meio dessa situação, nós temos que pregar o evangelho. Aproveite para falar para os seus familiares, aproveite para falar para os seus amigos. Esse é um tema que todo mundo está falando. A gente liga a televisão, só fala em Covid-19, não tem outro assunto, é o assunto do momento. Mas nós, Igreja de Jesus, temos outro assunto. O assunto é: Jesus Cristo é Salvador. Ele veio para salvar, para libertar, para transformar e para que o homem possa ter a vida eterna. Amém, querido? Que o Deus, nosso Deus maravilhoso, o meu e o seu Senhor Jesus Cristo, possa nos dar condições de falarmos mais do poder de Deus e da graça do Senhor. Amém, querido? Tenha um dia de bênção, um dia de paz, um dia de alegria e se envolva com a palavra de Deus. Viu? Vença a dificuldade. Não seja vagaroso. Não fique preso nas dificuldades. Não fique olhando